Bora lá então. Nesse vídeo aqui eu não vou te mostrar uma, mas 5 estratégias com opções que podem potencializar significativamente os seus ganhos nessa alta do mercado. Com essas estratégias aqui, você pode, pasme, mas você vai entender como ganhar mais ainda com Bitcoin e com Ethereum do que com altcoins, mesmo com aquelas geminhas que têm potencial de fazer 10, 20 vezes. E com essas estratégias aqui, também os seus retornos vão ser muito maiores do que operar opções na B3, por exemplo. Com essa alta do mercado cripto, do Bitcoin, do Ethereum e também de altcoins, a gente tem aquele sentimento, né? Quem está aproveitando por um lado fica feliz porque está vendo seu capital multiplicar e por outro fica com uma dor porque tem aquela sensação de que poderia estar aproveitando ainda mais, poderia estar ganhando ainda mais se eu tivesse feito mais aporte, se eu tivesse feito isso, aquilo. Mas com essas estratégias aqui, você vai ver que você vai poder surfar nessa alta e ainda assim obter rendimentos muito maiores com essas estratégias que eu vou te mostrar. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, me chamo Carlos Cordeiro e minha especialidade são operações estruturadas com opções de criptomoedas. Para me seguir nas outras redes como o Instagram e também obter mais informações, acesse os links da descrição. E agora, bora logo de cara para a primeira dessas 5 estratégias. A primeira delas é a compra de uma call, mas não uma call qualquer, uma call longa, que nada mais é do que uma call com vencimento distante. Tem vídeo aqui no canal pormenorizando essa operação. Então, como é que você escolhe essa call? Como é que você operacionaliza? Qual é o seu lucro potencial? Qual é o risco e tudo mais? Eu vou deixar o link para o vídeo detalhando essa operação aqui na descrição. Obviamente, se eu fosse detalhar aqui 5 estratégias em minúcias, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu quero te mostrar aqui alguns aspectos práticos dessa operação. Aqui você está vendo uma conta real da Deribit, que é a conta que eu uso no meu grupo de sinais de opções, e você está vendo uma série de posições. Eu vou desmarcar e vou deixar marcada apenas essa compra de call aqui. Você vê que tem outros que têm um rendimento ainda maior. Aqui a gente está falando de uma call de Ethereum. Uma call, para quem não sabe, é uma opção que me dá direito de comprar, nesse caso aqui Ethereum, por $1.800 em 27 de dezembro de 2024. Mas a mesma coisa também vale para calls de Bitcoin. Então veja que essas calls aqui estão com um rendimento ainda maior do que aquelas de Ethereum. Mas essa de Ethereum aqui é útil para fins didáticos, para eu te explicar. Então, voltando aqui para Ethereum, que você está vendo aqui no gráfico de payoff, é essa call aqui. É essa call aqui com vencimento em 27 de dezembro de 2024. E agora o que eu quero te mostrar, o que eu quero que você entenda é que comprando calls de Bitcoin e de Ethereum, você tem ganhos muito maiores do que com altcoins, mesmo aquelas que têm valorizações de 10, de 20 vezes. Aqui, como você pode observar, deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Você está vendo aqui meu average price, né, meu preço médio. Nessa call aqui, eu paguei 0,3565 Ethereums. E agora ela tá valendo 0,5622. 0,5622 dividido por 0,3565 me dá aqui um retorno de 57,7%, não é? Que é esse ROI aqui que você está vendo, Return on Investment, retorno sobre investimento. Mas tem um detalhe muito importante para o qual você precisa ficar atento. Qual foi meu preço médio de compra dessa opção em dólar? Foi de $822. 822,30. Com $822, eu comprei 0,3565 Ethers. Ou seja, quando eu comprei essa opção aqui, o Ether estava custando $2.300. Legal? Então esse retorno sobre o investimento aqui, ele se refere ao aumento da quantidade de moedas. Só que eu não estou ganhando apenas aumentando a minha quantidade de moedas, eu também estou ganhando com a valorização. Esses 0,035 eu comprei quando a cotação do Ether estava 2.300. Agora, no momento que eu estou gravando, o Ether está 3.466. Então veja só, há um tempo atrás eu comprei essa quantidade na cotação de 2.300. Agora eu tenho essa quantidade aqui, 0,5622. Só que essa quantidade aqui, se eu for ver meu saldo em dólar,
ela deve ser multiplicada pela cotação atual, 3.466 aproximadamente. Então eu tive um custo de 822 dólares e até o momento eu estou com um retorno de 1.988. Então eu tenho agora esse valor e vou descontar o meu custo em dólar de 822. Eu tenho um lucro de 1.126 dólares. Legal? Como você pode ver aqui no gráfico de payoff, ele não vai estar 100% igual, ó, tá 1.004, mas é aproximado. Esse gráfico aqui ele não atualiza na mesma velocidade da cotação, é só um delayzinho. Legal, mas essa é a situação dessa posição agora. Se eu quisesse encerrar e realizar esse lucro, eu poderia, mas eu tenho o direito de comprar Ether por 1.800 dólares em dezembro de 2024. E se em dezembro de 2024 o Ether tiver, digamos, a 5.000 dólares, que eu considero uma projeção bastante pessimista, eu acho que ele vai estar valendo muito mais do que isso. O meu lucro dessa operação, ele não vai ser de 1.000 e poucos dólares, ele vai ser de 5.489, como você está vendo aí nesse balãozinho verde. Isso se o Ether chegar nesse valor, na verdade, antes do vencimento, ok? Então aqui eu teria um lucro, vou colocar aqui de 5.480, sendo que eu investi 822 dólares. Então eu estaria multiplicando por 666 meu capital, número da besta. Já se o Ether chegar a 8.000 dólares, veja quanto que seria o meu lucro. Seria de 14.444. 14.440 dividido por 822, eu estaria multiplicando meu capital investido por 17 vezes, 17,56, o que dá, em termos percentuais, um retorno de 1.656%. Se o Ether chegar a 10.000, você está vendo que meu lucro é 20.400 aproximadamente. Então, os meus 822 se transformariam em 20.400, ou seja, eu multiplicaria meu capital por 24,8 vezes, teria um retorno em termos percentuais de 2.381%. E exatamente por isso eu falei que com essas estratégias você pode ter ganhos muito maiores operando opções de Bitcoin e de Ethereum do que apostando em geminhas. E por que esses ganhos são tão maiores assim? Primeiro, porque uma call ela tem uma valorização exponencial, ela não tem a mesma valorização do que o ativo subjacente, do que o Bitcoin, do que o Ethereum. Um outro ponto é que com uma fração apenas de um Bitcoin ou de um Ethereum, você está controlando uma quantidade muito maior de moedas. Então aqui com 35% de um Ether, eu estou controlando um Ether. Com 23,8% de um Ether, eu estou controlando um Ether. E a mesma coisa vale para opções de Bitcoin, que inclusive estão tendo retornos ainda maiores do que aquele exemplo que eu te mostrei de Ethereum. E um outro ponto é que você compra essa quantidade menor de moedas para controlar uma quantidade maior, e você compra isso na cotação do momento. E quando o mercado sobe, isso te gera uma quantidade maior de moedas, e essa quantidade ainda maior de moedas, ela está valendo, cada unidade delas está valendo mais em termos de dólar por conta da valorização. Repito, tem vídeo aqui na descrição que eu te ensino passo a passo de como que você faz essa compra. Agora eu quero te mostrar a segunda estratégia, que nada mais é do que a venda de put. Put é uma opção de venda. Quem está comprando uma put está apostando na baixa do mercado, está pagando um seguro para se proteger da baixa. Se a gente está apostando na alta, faz muito sentido a gente fazer a venda de uma put. Bora ver na prática? Então, se eu for fazer, eu vou fazer agora a venda de uma put no vencimento 29 de março, 28 dias a contar da data atual. Vou vender uma put aqui no strike 3.000 dólares. Legal, vou vender essa put aqui. E quanto que eu vou receber pela venda dessa put? Como você está vendo aqui, o prêmio que eu vou receber em Ethers é de 0,0235. Se você pensar em termos percentuais, isso aqui representa 2,35% de um Ether. Então, vendendo uma put, eu estou aumentando a minha quantidade de Ethers em 2,35%. Eu posso fazer a venda de mais puts também e também de calls, como eu tenho aqui vendidas na minha conta. Vou fazer essa venda aqui, criar a ordem, ordem enviada. Pendurada aqui no book de ofertas.
daqui a pouquinho deve ser executada. E 2,35% a mais por mês, não sei se você sabe, são rendimentos superiores aos obtidos pelo Warren Buffett ao longo da vida dele. Se você executar não apenas uma operação isolada, mas sim seguir um método completo que envolva a preparação para a operação, a execução mais eficiente de acordo com o momento do mercado, de acordo com o seu perfil, e você saiba fazer a devida proteção, tem um gerenciamento de risco bastante robusto e que depois saiba como perpetuar essa operação, aí você pode coletar muito mais prêmio e, por consequência, obter rendimentos ainda maiores. Mas simplesmente fazer venda de put desde que você saiba o que está fazendo é uma estratégia que vai aumentar significativamente a sua quantidade de moedas ao longo do tempo. E a terceira estratégia que eu quero te apresentar aqui nada mais é do que um mix dessas duas primeiras. Ou seja, você pode fazer a compra de uma call longa. Para você fazer a compra de uma call, você vai ter um custo, você vai estar pagando por essa call. E você pode financiar esse custo através do crédito que você vai receber através da venda de puts. Essa estratégia aqui é uma variação da Poor Man's Covered Call, ou seja, call coberta do homem pobre. Que operação que é essa daqui? Para você fazer uma call coberta, você tem um determinado ativo e esse ativo faz a cobertura da sua call. E para você fazer a call do homem pobre, você financia a sua compra de call com a venda de uma call. No entanto, como a gente está no mercado bullish, para mim não faz sentido fazer a venda de uma call, e sim fazer a venda de put, porque com a venda de put a gente ganha com a alta do mercado. Com a venda de call, a gente não quer que o mercado suba, ou pelo menos não quer que ele suba até um determinado limite. Então, nesse momento que a gente está no pré-halving, a gente está tendo entrada de institucionais no mercado cripto, eu prefiro vender put do que vender call. E uma quarta estratégia é o short strangle, mas não o short strangle comum, e sim o short strangle com viés de alta. Deixa eu só voltar um segundinho aqui para a tela da corretora, porque eu acho que essa ordem aqui que está pendurada, como você está vendo aqui, ela já vai ser executada. E olha só, foi executada, trade confirmado. Então aqui está o completo processo da estratégia 2, que é a simples venda de uma put. E essa quarta estratégia, que é o short strangle com viés de alta, nada mais é do que o short strangle padrão, que por sua vez envolve a venda de uma put e a venda de uma call, só que com viés de alta, ou seja, eu vendo mais puts do que calls. Então, se o mercado está com uma tendência de alta, esse viés ele deixa essa posição favorável para mim. Vendendo essas duas opções aqui no Delta 16, eu estaria fazendo agora a venda da put no strike 3.000 e a venda da call no strike 4.500. E se o Ether continua nessa tendência de alta aqui, como eu tenho mais puts vendidas, eu posso fazendo a rolagem para cima dessas puts. Ou seja, eu recompro essas puts no strike 3.000, realizando lucro, vendo no strike acima, como por exemplo o 3.100, coletando ainda mais prêmio e vou fazendo essa rolagem. Como eu tenho uma proporção de puts maior do que a proporção de calls, isso acaba tornando esse short strangle com viés de alta favorável para me posicionar no momento de alta do mercado. E por fim, a última operação que eu quero mostrar para você é também o Iron Condor, também com viés de alta. O Iron Condor nada mais é do que um short strangle, ou seja, envolve a venda de puts e a venda de calls, só que com trava. Eu tenho aqui uma compra de call que trava, que limita os meus prejuízos, no caso de uma queda muito brusca, e também tem uma trava feita pela compra de call, que limita os meus prejuízos, no caso de uma alta muito longa. Quem conhece aqui o método PEP sabe que na parte da proteção a gente tem outros métodos de proteger a nossa conta que não tornam essas travas tão necessárias assim. E quem é do mercado de opções tradicionais pode estar achando estranho essa inclinação da trava, né? Essa inclinação se dá por conta da característica do mercado de opções de cripto. No mercado de opções de cripto, o ativo subjacente, Bitcoin ou Ethereum, ele faz tanto o papel da estoque, da ação, quanto também o papel de caixa. A gente está falando de derivativos inversos e por conta disso, essa trava aqui ela tem esse aspecto inclinado. Na prática, isso não tem
muita diferença. Isso não afeta muito nem os ganhos nem os prejuízos. Legal? Então a gente acabou de ver 5 estratégias que podem potencializar significativamente os seus ganhos com essa alta do mercado. Então, se você tem a sensação de que não está aproveitando o bull market da melhor maneira que poderia, agora você já tem esse repertório de estratégias à sua disposição. Compra de calls longas, venda de put financiando a compra de calls longas, short strangle com viés de alta e iron condor com viés de alta. Agora, como que você vai escolher a melhor delas? E aí eu insisto, eu nunca penso numa operação de forma isolada. Eu penso nela sempre de acordo com o método. Nesse caso, o método que eu desenvolvi e venho aprimorando ao longo dos anos, que envolve esses 4 pilares, sendo que o primeiro deles é justamente a preparação. Se você tiver a preparação adequada, você vai conseguir executar a operação que é mais adequada ao seu perfil e também ao momento do mercado. A parte da execução é super simples, você viu que não tem mistério fazer a venda de put, fazer a compra de call, mas de nada adianta você fazer se você não está devidamente preparado e se você também não sabe como proteger essa operação e perpetuar, ou seja, ter ganhos consistentes ao longo do tempo. Se você gostou do vídeo, taca o seu joinha, confere se está inscrito no canal e com o sininho ativado, e para se aprofundar em cada uma dessas estratégias em específico, eu estou deixando o link dos vídeos de cada uma delas em particular aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!